Então o que vai dar direito da pessoa pegar? O que importa que não tem sinal? O que importa que não tem uma referência aqui? A pessoa colocou uma coisa, ela volta para pegar. Então, de uma forma ou de outra, aonde nós estamos, o Rabi está falando que essa é a medida de frutas espalhadas. Se essa é a medida de frutas espalhadas, então qual caso está se tratando? Se está se tratando num caso que as frutas estão caídas, você vê que caiu de uma pessoa, então isso aqui não importa um caso, até mesmo mais do que caso, a pessoa também desistiria. E se as frutas estão colocadas, estão de uma forma que você vê que foram colocadas, então a pessoa vai voltar para pegar. Então até menos também do que isso você não pode pegar para você. Então como é que está se tratando? Responde a Gemara, Amar Avukva Bar Hama, de Machnashta de Begdari Askina. A Gemara vem e responde que está se tratando toda essa Mishnah. Primeiro caso da Mishnah, Matzah Perot Mefuzarim, encontrou frutas espalhadas, está se tratando no Malquimta. O que é o Malquimta? O Quimta é um termo que é utilizado na linguagem do Talmud. O Quimta é um caso específico. Vem a Gemara, explica para a gente que a Mishnah não está falando de qualquer caso de frutas espalhadas. Ela está falando de um caso específico. Ela está falando do que? Machnashta de Beidari. Isso aqui em aramaico, Machnashta de Beidari, significa que é na época do depósito. Está se tratando aqui que as pessoas, elas pegavam o trigo, e elas iam levar o trigo para o mercado para vender. Elas tiravam o depósito, levavam isso para o mercado, e às vezes deixavam uma certa quantidade na área do depósito. Isso é Machnashta de Beidari, a esquina. Nesse é o caso que a Mishnah está tratando. O que importa para a gente, que está se tratando na época do depósito? O que isso influencia? Explica a Gemara o seguinte: Kav be'arbamot, um kav, essa medida de kav, em 4 amot, de nafish tirhayu, que o esforço é grande, lotar achinish, veloada, ativeshak leu. O esforço é grande, quando tem uma medida de kav, que é uma certa quantidade de frutas, numa área, ou numa área de daqui a pouco se é linear, se é metro quadrado, isso aqui a gente vai discutir mais adiante na Gemara. Agora, um kav em 4 amot é muito esforço para a pessoa pegar isso de volta, carregar. Então fala Gemara que a pessoa não volta para pegar. Afkurei mafkarleu. Ele vai fazer efker disso. Efker, ele tira toda a relação dele de dono com esse trigo. Na época do depósito, quando ele vai levar o trigo para o mercado, quando ele resolve deixar uma certa quantidade, um kav, em 4 amot, a pessoa não volta mais para pegar isso. Ele faz efker disso. Isso dá direito do cidadão que encontrou esse trigo na época do depósito, na porta do depósito, ele pode levar. Se está fora na rua do depósito, ele pode pegar isso para ele. Por quê? Porque a pessoa que deixou ali, ele não tem intenção de voltar para pegar. Ou seja, a gente vê daqui que aqui não está se tratando, o primeiro caso que a Mishnah citou, não está se tratando então de um caso que ele encontrou trigo no meio da rua. Não é esse o caso. Está se tratando aqui que ele encontrou o trigo na época do depósito e o dono deixou esse trigo com intenção. Ele deixou esse trigo porque ele não tinha mais lugar no caminhão para carregar, na carroça, naquela época que seja. Agora, foi intencional que ele deixou e ele não tem intenção de voltar para pegar. Por quê? Porque o esforço para pegar essa quantidade nessa área, ou nesse lugar que está aqui, vai dar esforço para ele grande e ele não vai voltar para pegar. Consequentemente, isso dá direito a quem encontrou isso a pegar. Batsemiar, continua a Gemara. Agora, se é menos do que isso, se é menos do que essa quantidade, já o dono volta para pegar. Por quê? Porque o esforço não é tão grande. Ou seja, a quantidade de kav em 4 amot, o dono não volta para pegar. O esforço é grande, não vale a pena para ele. Menos do que isso, que o quê? Que o esforço é menor, ele volta para pegar. Consequentemente, quem encontrou tem que deixar lá. Ele não pode pegar isso. Aqui a gente não está tratando, então, aqui de uma perda. A gente não está falando de um achado. Alguém encontrou uma coisa no meio da rua. Aqui o cidadão não toca, ele deixa lá o negócio. Por quê? Porque o dono tem intenção de voltar para pegar. Ou seja, voltando então à explicação da Gemara. O primeiro caso, então, que o Rabi veio dizer para a gente que é considerado frutas espalhadas. Frutas, a gente está falando aqui sobre trigo. Está se tratando de trigo na época do depósito. E o que o dono deixou kav em 4 amot, ele não volta para pegar. Ele faz efker disso. Ele já não tem mais intenção de pegar isso. Isso dá direito a quem encontrou esse trigo na época do depósito pegar e ficar com isso. Menos do que kav em 4 amot, a pessoa sim volta para pegar. A questão agora, o que é menos? Menos do que? Menos do que kav em 4 amot? Ou kav em menos do que 4 amot? Ou seja, eu tenho uma dúvida aqui. A nossa dúvida é o seguinte agora. A Gemara disse para a gente que menos
ele sim volta para pegar. Menos eu posso entender de duas maneiras. Menos eu posso entender na quantidade de frutas. Quando a quantidade de frutas é menor na mesma área de 4 amot, ele volta para pegar. Ou menos, talvez seja a mesma quantidade de frutas, mas do que numa área menor, consequentemente o esforço é menor e ele volta para pegar.